Muito bem, boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Rainer Maria Rilke, cujo nome é bem mais comprido do que isso, um nome quase aristocrático, embora a família do Rilke fosse de origem camponesa. Havia essa tendência ou esse desejo de pertencer à aristocracia do Império Austro-Húngaro, de onde se origina a família Rilke. O pai do Rilke precisa abandonar uma carreira militar e acaba sendo funcionário das estradas de ferro. A mãe do Rilke é relatada pelos biógrafos como uma mulher de uma religiosidade católica muito profunda, muito parecida com a mãe do Rimbaud, né, nas caracterizações. E o casal tem uma filha que falece, ainda bebê, cujo nome era René. Então, ele recebe, como o filho que nasce logo depois, o nome da menina que havia falecido, René. E só muito mais tarde passa a assinar Rainer. Né? E o Rico foi criado como menino até os 5 anos. Bem, essa é uma introdução muito elementar, porque não é isso que nos interessa na aula. A gente tem falado aqui sobre os desajustados da literatura. O Rilke, nesse contexto, é um personagem em desajuste, que diferentemente do Rimbaud, do Rodrigo de Souza Leão, do Thomas Bernhard, o Rilke não é propriamente um esquizofrênico, não é alguém em desacordo profundo com o mundo, mas que vive dentro de determinadas estruturas sociais muito demarcadas por um contexto burguês e pequeno burguês, vive às custas de mecenas quase que a vida toda, mas o Rio que está em desacordo com o mundo de uma perspectiva metafísica. Eu sou obrigado a lembrar do meu psiquiatra, eu já comentei isso aqui, que disse, olha, o seu problema eu não posso resolver porque tem origem metafísica. E parece que esse é o grande mal que nos assola, principalmente aqueles que tenham alguma relação com as artes e com a filosofia, por certo, esse problema metafísico da existência, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai, sabendo que estamos, qualquer que seja a resposta, irremediavelmente desamparados, em desabrigo transcendental, como diria o Lukács, né, o teórico marxista russo, em relação ao personagem do romance, mas o poeta tende também a se portar como um herói romanesco. No caso do Rilke, é quase um processo consciente esse mascarar-se de um ser iluminado, repleto de pensamentos altos, elevados, e enquanto distribui conselhos, sente-se ele próprio cada vez mais fechado em círculos que se movimentam para dentro, né? Como a gente vai ver no poema da Pantera mais adiante. Antes de qualquer coisa, nós vamos trabalhar com esta edição, que é aqui da Biblioteca Azul, mas é da editora Globo, que é uma tradução de 56, se eu não estou enganado. 51,
desculpem, a primeira edição, que é a tradução da Dora Ferreira da Silva, poeta e ótima tradutora. Eu vou usar também, pelo menos está nas minhas leituras preparatórias para essa aula, esta ótima edição. Quem puder comprar isso aqui pela estante virtual, as traduções do Paulo Quintela são o que há de melhor em língua portuguesa em relação ao Hilke. As traduções dele e também do Augusto de Campos, na minha opinião, são o que há de melhor em língua portuguesa. Eu escolhi a tradução da Dora Ferreira da Silva, que também é muito boa, por uma questão prática, que é o acesso. Era mais fácil de todo mundo conseguir, e foi a tradução que eu consegui em PDF, para que vocês possam acompanhar mais adiante a leitura das elegias. Todo mundo conseguiu acesso ao arquivo das elegias. Quem chegou depois, eu pensei ter colocado na pasta esse arquivo e me dei conta de que ele não estava lá. Mas agora já está, Elegias de Duino, em português, tradução da Dora Ferreira da Silva. No final dessa edição, há comentários da Dora Ferreira da Silva que são muito legais e podem ser lidos depois da aula, são esclarecedores. É uma glosa, né, um texto paralelo ao texto do Hilke, mas que ilumina algumas questões bastante importantes. Além desses dois textos, eu gosto muito da tradução de alguns poemas do Hilke nessa antologia aqui, traduzida e organizada pelo José Paulo Paes, principalmente do ensaio introdutório. O som está falhando para mais alguém? Se estiver, me avisem, por favor. Então tá bem, obrigado. O ensaio introdutório do José Paulo Paes tem por título A Luta com o Anjo, uma introdução à poesia de Hilke, que é talvez a parte mais importante desse livro, mais até do que as traduções, embora sejam muito boas, porque se preocupam com o caráter formal dessa poesia, com os esquemas de rima e também com o ritmo do texto. Mas o ensaio introdutório é muito bem informado, apesar de ter sido escrito já há um bom tempo, bastante atualizado em relação às pesquisas sobre a poesia do Hilke. Então, recomendo a leitura do ensaio introdutório que está neste livro, que é da Companhia das Letras. A edição que eu tenho aqui saiu em a segunda edição, 2012. Mas é um livro bem fácil de encontrar. E a gente vai ver também algumas traduções que estão no Hilke Poesia Coisa, do Augusto de Campos, que também tem um ensaio introdutório muito legal, que é I Like Hilke. Né? Eu como Hilke, eu gosto de Hilke. E Augusto de Campos faz uma revisão da poesia brasileira, da recepção do Hilke no Brasil, e dá uma balanceada na poesia mais derramada do Hilke, de um cariz mais de um lirismo ainda romântico, para a chamada poesia coisa, ou poesia das coisas do Hilke, que se manifesta nos Novos Poemas, né, que é um dos livros do Hilke. E o Augusto de Campos é um ótimo tradutor do Hilke, pelos mesmos motivos que o José Paulo Paes o é, né? A preocupação que não existia nos tradutores anteriores
com a forma, com a poesia mesma como obra de arte, e não só como com o conteúdo desse texto, um conteúdo que não pode fugir à compreensão religiosa e teológica até. Na pasta tem também o livro de Horas, que é um livro bem importante do Hilke, cujo título já nos remete a essa influência religiosa, mas a gente vai pormenorizar essas coisas depois, né? Que Deus é esse do Hilke, que anjos são esses terríveis. Para começo de conversa, eu tenho a impressão de que, como tantos outros poetas considerados durante muito tempo indispensáveis, o Hilke, depois de ter sido alçado a um certo panteão, a um Olimpo poético, parece hoje condenado a um lento processo de esquecimento. Pouco lido, mas ainda muito publicado e admirado em círculos cada vez menores. Há muitas traduções do Hilke disponíveis. Eu vi que tem uma nova para sair, está em pré-venda na Amazon. Mas ele se tornou uma espécie de nome de autor cuja aura permanece apesar do gradual retesamento da obra. Né? É um nome que funciona como dispositivo de alguma coisa, que ao pronunciá-lo nós imediatamente projetamos uma imagem do que seja Hilke e, mesmo que nunca o tenhamos lido, sabemos mais ou menos do que se trata. Mas a leitura da obra, principalmente da obra anterior ao percurso das elegias de Duino e dos sonetos a Orfeu, que são as obras, se não as mais importantes, as que mais reuniram fortuna crítica, essa outra parte da obra tem sido cada vez menos lida, né? Se não nos círculos acadêmicos. E esse processo de esquecimento costuma acontecer com os escritores antigos, aos quais, em geral, a gente confere o título, o epíteto de poetas clássicos, ou de escritores clássicos. O escritor clássico, pelo menos na poesia grega, greco-romana, tem como característica principal a sua integração ao mundo, ao universo, esse sujeito que é o portador de uma voz que revela o sentido do mundo. E me parece que o Hilke, estranhamente para um poeta moderno, sempre desejou pertencer justamente a esse grupo. Seja pelos temas que escolheu, os temas mais elevados, numa fase de sua poesia, e a gente vai ver que não é só isso, seja pela forma mesma dessa poesia. Um discurso bastante enlevado, né, de ascensão espiritual, de um turbilhão espiritual, nas palavras do próprio Hilke, mas sobretudo por uma visão de mundo que é construída entre 1902 e 1926, que é a parte que realmente importa na bibliografia do Hilke. O Hilke começa a escrever poesia muito cedo. Ele nasce em 1875 e aos 20 anos já está escrevendo poesia, e depois, como os poetas costumam fazer, vai renegar essa primeira parte da sua obra. Pense num escritor como José Saramago, que começa escrevendo poesia e é um péssimo poeta, e vai fazer de tudo para que esses poemas sejam esquecidos. E há outros tantos casos idênticos. Mas o que importa aqui é o Hilke, não Saramago. Né? O Hilke, então, renega parte dessa obra e entra num
período de amadurecimento que é procurado pelo contato com outros artistas, por uma vivência mais ampla. Ele que tinha passado bastante tempo em escolas militares, dos 11 aos 16 anos, um fracote, anêmico, que sofre bullying, mas que se destaca na escola militar pelo seu caráter profético, ou que os biógrafos designam como um caráter profético. A anedota diz que um dia ele está sentado esperando para ir para casa as férias de verão da escola militar, e um dos colegas o vê com a mala, com o olhar disperso, sonhando com aquelas férias, a volta ao lar, que passaria com o pai. Nessa altura os pais já estão separados, os pais do Rio, que a mãe abandona a casa e vai morar com outro homem. E aí o Rio, que aos 40 anos compõe um poema cujo primeiro verso é: ai, que minha mãe me desarvora. A relação com a mãe é muito complicada do Rio. Mas esse colega vê o Rio com a mala no colo e joga a mala para cima, essas malas de papelão do fim do século XIX, e todo o conteúdo se espalha pelo chão. E o Rio, que é acostumado a levar socos e pontapés, segundo o próprio relato, resolve dizer então àquele colega: eu só sei que você não vai para a sua casa, mas eu vou. E o sujeito, minutos a seguir, quebra o pé e de fato não vai para casa, né? E aí ele ganha o respeito, segundo a anedota pessoal, ganha o respeito dos colegas como esse vidente, num sentido muito mais literal do que metafórico, como apareceu no Rambo, aulas atrás. Esse vidente é capaz de predizer mesmo o futuro. O Ryuk, então, ganha essa fama, se fortalece, mas vai estudar, abandona a vida militar, vai estudar direito, depois abandona o direito, vai estudar história da arte, abandona a história da arte e vive viajando pela Itália e também pela Alemanha, o Ryuk, que é de Praga, para entender de arte mais do que a universidade ou a faculdade poderia fazer em seu favor. Nesse período na Itália, o Ryuk tem contato com obras de arte das mais diversas e busca, como eu disse, a companhia de grandes artistas. Bicha rica, né? Na verdade, o Ryuk, embora não sendo rico, consegue um tio trocínio. Tem um tio que se responsabiliza pela educação do Ryuk, e o tio morre, e os filhos desse tio, os primos do Ryuk, são meio que obrigados a continuar bancando. Depois, quando a mamata acaba, ele vive sempre às custas de mecenas. E da aristocracia do período. Não é à toa que o Ryuk vai morar num castelo que pertencia a uma princesa, um castelo que será destruído nos anos da Primeira Guerra. Ele mora em Duino durante algum tempo. Em 1912, o castelo, se eu não estou enganado, será destruído em 1918, ou alguma coisa por aí. Mas é uma vida burguesa, sem dúvida, né? Diferente do Rambo, ele não vive uma vida periclitante, quase como um mendigo pelas ruas de Paris. Não, ele vai morar num casarão no fim de um jardim, quando está em Paris, em 1913 e 14. O Ryuk se casa, tem uma filha, mas a vida de solidão para o Ryuk era fundamental. Então ele viaja a Paris pela primeira vez sem a Clara Ryuk, que é uma escultora,
e adota o sobrenome do marido, e fica sem ver a filha durante um tempo, mas depois consegue levar a esposa. Esse relacionamento conjugal é muito conturbado. O Hilke preferia as amizades femininas, as masculinas. E aí, Claudimar, talvez o título de bicha rica tenha mais sentido pelas suspeições homoafetivas que pairam sobre o Hilke, porque ele nunca assumiu isso, do que pela parte do Rica, né? Ele teve um relacionamento de 3 anos com a Lu André Salomé, que era também a musa do Nietzsche, mas casada com um professor universitário, tinha um relacionamento aberto, como as mulheres do começo do século XX eram bastante avançadas para o período, essas mulheres ligadas à intelectualidade. A Lu André Salomé viaja com o Hilke para a Rússia, ela que falava russo, e lá o Hilke tem contato com Dostoiévski e com Tolstói, com a literatura desses escritores, fica muito impressionado com a religião ortodoxa russa. O Hilke também vai ao Egito, então faz essa peregrinação descobrindo coisas novas que a sua condição de pequeno burguês e de uma educação militar jamais poderia lhe permitir. Um dos textos mais famosos do Hilke, pelo menos no Brasil, bom, nos Estados Unidos, o texto mais famoso do Hilke, até a primeira metade do século XX, era a canção de amor e de morte do porta-estandarte Cristóvão Hilke. Aqui nessa tradução deliciosa da Cecília Meirelles. É muito bonito esse texto, inspiração romântica. O jovem guerreiro, mercenário, que está lutando contra os turcos, e na noite em que descobre o amor, acaba também descobrindo a morte. O castelo em que está cercado seria um parente distante do próprio Hilke, do século XIII, uma história, uma autobiografia quase inventada. E na noite em que descobre o amor, descobre a morte, porque o castelo é cercado, ele é o porta-estandarte, e há essa imagem final muito impactante, e isso fez com que os leitores mais sensíveis pudessem acompanhar o Hilke, porque é um texto menos, digamos, hermético do que de costume. O Dylan Guénot está no meio do inimigo, mas completamente só. O medo abriu em torno um círculo vazio, e ele resiste no centro, sob o estandarte que lentamente se consome. Lentamente, quase pensativamente, olha em redor de si. Há muitas coisas estranhas e multicores na sua frente. Jardins, pensa, e sorri. Mas então sente os olhos que observam e reconhece homens, e sabe que são os perros infiéis, e atira o seu cavalo em cheio. Mas quando agora atrás dele tudo se fecha, são jardins outra vez, e os 16 sabres redondos que sobre ele saltam, raio sobre raio, são uma festa, uma ridente cascata. Aqui já os motivos centrais da poesia do Hilke. O amor e a morte, Eros e Thanatos. Uma vida que é a morte própria, o que o Hilke chama de morte própria. Esse sujeito que cumpre o seu destino e alcança feliz a sua morte, e não é tanto os mortos precoces de que o Hilke fala nas elegias de Duino, que são
facilmente identificáveis com os jovens soldados da Primeira Guerra, mas aqui este herói romântico que o ápice da existência se desvirginou e agora tem uma relação diferente com a vida e pode morrer em paz. Ele vê jardins e muitas coisas estranhas na sua frente. Então, esse olhar para as coisas e para a natureza já se faz presente na canção de amor e de morte do porta-estandarte Cristóvão Rui. E reconhece nos homens os perros infiéis. Reconhece nos homens a animalidade, o inumano, que nas elegias de Duino será um dos temas principais. E quando tudo se fecha, são jardins outra vez, e os sabres sobre eles se tornam uma festa, uma ridente cascata. O prazer que se encontra na morte é o tema final deste livro ainda seminal do Rilke. Mas eu ia falar do livro mais importante ou mais conhecido no Brasil, e certamente o mais vendido e lido pelos jovens aspirantes a poeta, que é Cartas a um Jovem Poeta. Essa ediçãozinha aqui é tradução do Geir Campos. Então vejam quantos poetas tentaram e conseguiram traduzir o Rilke a contento. Seja bem-vinda, Adriana. Eu vou dividir a tela para a gente ver um pouquinho dessas cartas. Uma delas, há vários temas importantes nessas cartas. Vocês podem depois baixar, é fácil, tem uma versão, acredito, lá na pasta, na tradução do Paulo Ronay. Mas vejam, a gente não vai se prender nisso porque é um texto que foge ao nosso interesse. Mas aqui, como na canção de Amor e de Morte, estão as sementes do que o Rilke acredita ser poesia. Essas cartas são trocadas entre 1903 e 1904 com Franz Capus, que é um soldado da mesma academia militar em que o Rilke estudou. É um sujeito que vai seguir a carreira militar e descobre que o Rilke estudou lá por causa do capelão e escreve então para o Rilke, porque se vê na mesma situação do poeta, que já era um poeta publicado e conhecido, e busca conselhos. O Rilke trocou durante a vida quase 10 mil cartas. Então é um escritor de cartas compulsivo, mas essas permaneceram porque o Capus resolveu publicá-las pouco tempo depois da morte do Rilke, em 26. Então ele diz o seguinte: para penetrar uma obra de arte, nada pior do que as palavras da crítica, que somente levam a mal entendidos, mais ou menos felizes. Então, estou aqui no papel do crítico que tem algo a dizer e estou aqui para provocar o mal entendido a respeito da obra do Rilke. O Rilke fala da vida efêmera, fala de Deus, e diz, dentre outras coisas, não lhe seria possível perturbar mais violentamente a sua evolução do que dirigindo seu olhar para fora, do que esperando de fora respostas que apenas o seu sentimento mais secreto, na hora mais silenciosa, poderá talvez proporcionar-lhe. A invenção do que o Rilke chama de mundo interior do poeta já está aqui. Esse mundo interior que se contrapõe ao mundo exterior, que é hostil, e que precisa de uma mediação entre o que é visível e o que é invisível.
E quem habita esse lugar intermédio são os anjos, que não são os anjos da igreja, mas esse não é o anjo testemunha apenas, mas é o anjo terrível. O anjo que passeia entre os vivos e os mortos e que vê aquilo que nós não vemos, mas por outro lado não experimenta aquilo que experimentamos. Vou dividir a tela então, como eu havia dito, e a gente lê um pedaço de uma das cartas do Hilke. Então, a carta de 12 de agosto de 1904, que nos dá a medida do desamparo do Hilke diante do mundo. Ele está se dirigindo ao Cafus, mas o Hilke está falando dele mesmo, né, da própria experiência vital. As tristezas são autoras novas. Aqui mereceria um SIC. Eu cotejei com as traduções, são auroras novas, muito provavelmente. Mas é assim que está escrito no texto do G.F. Campos, na edição da Saraiva aqui. Em que o desconhecido nos visita. A alma, assustada e temerosa, cala-se, tudo se afasta. Faz-se uma grande tranquilidade e o incognoscível surge em silêncio. Quase todas as nossas tristezas são, acredito, estados de tensão que experimentamos como que tolhidos, assustados por já não nos sentirmos viver. Estamos sós, com esse desconhecido que penetrou em nós, privados de tudo aquilo a que estávamos habituados a confiarmos. Pelejamos como se lutássemos com uma corrente de que tivéssemos de suportar as ondas. A tristeza é também uma onda. O desconhecido uniu-se a nós, penetrou no âmago do nosso coração e já nem sequer está no nosso coração, pois se mesclou com o nosso sangue e assim ignoramos o que passou. Já no final, devemos a nossa vida tão completamente, aqui devemos suportar a nossa vida tão completamente quanto possível. Tudo, mesmo inconcebível, deve tornar-se possível. No fundo, a única valentia que nos é pedida é de fazermos face ao singular, ao maravilhoso, ao extraordinário que se nos deparar. Custou bem caro a vida que os homens, neste ponto, tivessem sido débeis. Esta vida que chamam imaginária, esse cosmo que pretendem sobrenatural, a morte, todas essas coisas nos são, no fundo, consubstanciais, mas foram expelidas da vida por uma defesa diária, a tal ponto que os sentidos que teriam podido apreendê-las se atrofiaram. O medo do sobrenatural não empobreceu somente a existência do indivíduo, mas ainda as relações de homem para homem, subtraindo-as ao rio das possibilidades infinitas para as colocar a salvo em qualquer ponto seguro nas margens. Então vejam, há um louvor da tristeza como meio de conhecimento do mundo, na introspecção, do voltar-se para si como objetivo daquele que pretende ser poeta, e há também o reconhecimento de que a nossa defesa contra a tristeza, a imposição de uma felicidade a qualquer custo, nos impede de aprender aquilo que somos. Nos impede de um impulso de vida, de uma pulsão de vida que está em estado de latência em todos os sujeitos. A defesa diária contra a tristeza, segundo o Hilke, nos impede de ter relações mais profundas de homem a homem, de indivíduo a indivíduo. E negar a tristeza é desagregar o indivíduo. O Hilke reclama para si a solidão, a tristeza, a angústia como fundamentos do processo criador.
e é um sujeito que se sabe em constante desamparo. Como nos dirá, então, o José Paulo Paes, naquele ensaio que mencionei. Vejam só. O José Paulo Paes diz que o Hilke é um nostálgico de um mundo que já não existe. Entretanto, comungaram na mesma nostalgia antiquária outros poetas apicais do século XX, entre eles Pound, Eliot e Cavafis, cujas obras se comprazem em evocar a magnificência de épocas pretéritas para mais bem sublinhar a vulgaridade dos tempos modernos. Essa desagregação do indivíduo é um reclame do Hilke contra o status do sujeito na modernidade. Seria, pois, grave erro de perspectiva fazer da anuência aos aspectos mais ruidosos e superficiais da sociedade industrial a pedra de toque da modernidade literária de Hilke. Situada em nível bem mais profundo, ela tem antes a ver com um sentimento do total desamparo do homem no mundo e do fundamental absurdo da vida que ele exprimiu sob forma de figurações artísticas, ulteriormente desdobradas em sistema conceitual pela chamada filosofia da existência. Então, há no Hilke um sentimento de total desamparo no mundo, que é fundamental para a compreensão do absurdo da vida e para a formulação de uma filosofia da existência. Não que o Hilke seja, ou se pretenda um filósofo, mas a poesia do Hilke é uma poesia do pensamento. O pensamento que concretiza a matéria. O Hilke foi a leitura básica, assim como Hölderlin, para a filosofia do Heidegger. Né? A filosofia existencialista do Heidegger. O estar aí no mundo, o estar sendo no mundo, a ideia do totalmente outro em relação à figura divina, Gatti, do deus abscônditus medieval, desse deus que não pode ser conhecido, mas que, no entanto, se avizinha dos homens. Toda a filosofia do Heidegger, principalmente a noção do aberto, que aparece na oitava elegia de Duino, estará lá no Heidegger. Então vejam, o Hilke é um filósofo existencial porque quase que inventa o existencialismo do século XX, mas influencia toda uma gama de outros pensadores. Né? E não sequer filósofo, mas artista, poeta, sobretudo. É difícil classificar o Hilke nas escolas filosóficas. O que a gente pode tentar fazer, quem sabe, é encaixá-lo em algum ismo do século XX no campo das artes. Muita gente já tentou fazer isso. E o Hilke é repelente, tem uma natureza repelente a essas classificações. Muito embora o Hilke possa sim ser identificado com o movimento expressionista alemão, que surge no começo do século XX, e há uma confusão entre expressionismo e impressionismo, porque se o impressionismo é o dizer, a dicção imediata das impressões da natureza no sujeito, o expressionismo é basicamente a mesma coisa, mas é parcelado pelo tempo. O escritor expressionista, o poeta expressionista, vê a natureza, aquela imagem se introjeta, pelo passar do tempo, se transforma em experiência
e o poeta se transforma na coisa vista e não apenas diz a coisa vista. Essa ideia de expressionismo, ou essa compreensão do que seja expressionismo, está no Paul Klee, o pintor Paul Klee. Para ele, expressionismo é isso. E se é isso, o Hilke também é isso. Porque o Hilke vê a coisa para se transformar na coisa. Eu coloquei aí, para quem chegou antes, o Ângelos Novos, do Paul Klee. Vou colocar de novo, rapidinho. Com um texto do Walter Benjamin, logo abaixo, que está nas teses sobre o conceito de história. Então, vocês estão percebendo, um parênteses, vocês estão percebendo que a aula hoje está muito mais fragmentada e eu estou tentando fazer uma leitura em série do Hilke. Essa série vai se expandir para a poesia brasileira já, para que depois a gente entre nas elegias de Duino. E deixando meio que de lado aspectos biográficos, como eu fiz nas outras aulas, porque não é o que importa no Hilke. O que importa no Hilke é a maneira como esse desamparo se enuncia na própria poesia. Não sei se eu te ajudei, Paulo, na pergunta, mas vamos lá ver o quadro do Paul Klee. Eu tenho uma reprodução aqui no escritório, na parte que vocês não estão vendo, e talvez um dia eu venha a tatuá-la, essa reprodução, tatuar em mim, porque é um dos quadros de que eu mais gosto, né? Mas vamos lá vê-lo e vocês vão concordar comigo. Aqui está. Pois vejam, a citação do Benjamin é a seguinte. Há um quadro de Paul Klee intitulado Ângelos Novos. Representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhes lança aos pés. Ele gostaria de parar de acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo a que chamamos progresso é esse vendaval. Então, há aqui uma alegoria muito elaborada. Eu não vou tentar explicar o Walter Benjamin nessa aula, porque isso me daria muito trabalho e a gente precisaria de umas 3 horas a mais para conversar sobre esse pequeno trecho do Benjamin. Mas vejam, o Klee, o Hilke, há todo um ambiente em que esse texto se move, esse texto do Benjamin. A ideia da futuridade no Hilke aparece desde os cadernos de Maud Laurits Brigg e passa pelas cartas a um jovem poeta e aparece nos poemas, mesmo nos mais tardios. Deus, não como uma presença fixa ou passada, mas algo que se projeta no futuro. Então, os anjos
estão entre essa projeção no futuro, no Hilke. Muito obrigado. É muito bom esse texto. Eu uso a tradução do João Barrento sempre, que saiu pela editora Autêntica. Mas quem quiser dar uma olhada depois, obrigado, Adriana. Então, os anjos estão neste interregno da futuridade de Deus e o presente dos homens. E é nesse espaço que se movem. E por se moverem nesse espaço e conhecerem as ruínas e também a possibilidade de futuro em estado de potência, a sua presença é terrível. Todo anjo é terrível, nos diz o Hilke na primeira elegia e também na segunda. Então a gente tem este problema que perpassa questões filosóficas de Benjamin Heidegger, polos opostos de um ponto de vista ideológico, mas que acabam se inspirando na poesia hilkiana para compor uma visão de mundo. Talvez porque o Hilke tenha mesmo essa condição clarividente, né? Um poeta que percebe o mundo à sua volta, percebe o cosmo na totalidade, e essa percepção, quando nos é estranha, mesmo assim nos põe em movimento interior. O Hilke foi muito lido no Brasil, principalmente nos anos 40 e 50. A tradução da Dora Ferreira da Silva, que é a primeira que aparece assim de fôlego, é de 51. Mas o Hilke influenciou gerações de poetas brasileiros. Principalmente a geração de 45, né, do modernismo de 45. O Augusto de Campos diz uma coisa bem interessante no ensaio I Like Hilke. Vejam só, os poetas são sempre culpados e a poesia é caprichosa, como a sorte. Em fevereiro de 22, enquanto os modernistas brasileiros, Mário e Oswald, à frente, proclamavam estrepitosamente, entre vivas e vaias, a atualização da nossa poesia nos memoráveis eventos nos dias 13, 15 e 17 no Teatro Municipal de São Paulo, longe, bem longe, baixava o santo no poeta Rainer Maria Rilke, 47 anos, solunaticamente instalado no castelo de Musot, em Valais, nos Alpes Suíços, à beira do Lago Léman. Entre 2 e 5 de fevereiro, Rilke compôs a primeira série, 26 peças dos sonetos a Orfeu. Então vejam, o Augusto, com toda a ironia que lhe é peculiar, diz: enquanto aqui a gente celebrava uma atualização da poesia, já estávamos no passado, porque o que o Hilke fazia no mesmo período, longe daqui, era já a versão 2.0 da poesia para a qual nós ainda não estávamos prontos. Bem, por que não estávamos prontos? O Hilke passa a ser lido com uns 10 anos de atraso no Brasil. Isso tem a ver com a falta de traduções, etc. Mas se tornou o poeta da moda nessas décadas de 40 e 50. E foi um poeta que manietou, né, que tomou para si, que cooptou epígonos. Há uma profusão de elegias e sonetos mal feitos nos poetas menores desse período. E parece ter sentido, por isso que eu disse que o Hilke é pouco lido durante bastante tempo no Brasil, talvez hoje ainda seja, porque é uma entrada tardia da modernidade no Brasil. Se não nos campos da política e do desenvolvimento industrial, econômico, pelo menos na descoberta de uma nova sensibilidade estético-literária
de que as gerações precedentes, né, as gerações da primeira metade do século XX, salvo raras exceções, haviam oferecido nada mais do que espasmos. Né? A gente tem essa manifestação de uma sensibilidade mais moderna num Drummond, num Bandeira, mas ainda estamos bastante presos a uma imagem ultra-romântica, parnasiana, e mesmo o Hilke, do começo da sua produção, está preso a essas coisas. Né? E mesmo nas elegias e nos sonetos, há uma espécie de vício de maneirismo que contamina essa poesia, né? do próprio Hilke. Agora vejam como no Brasil se dá a recepção do Hilke. Eu separei aqui alguns textos, e o primeiro texto realmente importante que a gente tem sobre o Hilke, de um poeta, é do Vinícius de Moraes. Bom, toda a produção do Vinícius pode apontar para essa influência do Hilke. Ele escreve Forma e Exegese, que é um título já bastante bíblico, ou das ciências de investigação das escrituras sagradas. É um poeta católico, de começo, e que tem essa interpretação do Hilke, então, enviesada, porque o Hilke não é um católico. É o poeta das elegias. O Vinícius publica um livro intitulado Cinco Elegias, e publica também novos poemas, número 1, novos poemas, número 2. Então há um percurso que durante um tempo tenta imitar o percurso do próprio Hilke. E aí vamos ver o que escreve o senhor Vinícius de Moraes. Então, sobre o Hilke no Brasil, eu indico o texto do professor português Arnaldo Saraiva, que é Para a História da Leitura de Hilke em Portugal e no Brasil. É um livrinho pequeno, de 1984, e talvez vocês possam encontrá-lo aí pela internet. Então, Vinícius tem este texto aqui, que é Relendo Hilke, que está no... Bom, perdi a referência. Para Viver um Grande Amor, que é um texto de cunho biográfico sobre o Hilke, mas que já faz relações dessa biografia do Hilke com a própria poesia, e insere o Hilke num ciclo da poesia moderna, na referência ao Rimbaud do Barco Bêbado. O poeta viveu em transe, aí no segundo parágrafo, o poeta viveu em transe poético constante, amargurando seu espírito contra todos os temas da vida, do amor e da morte, a que piedosamente amou como única entidade. Sua simplicidade como poeta nasce dessa longa tortura lírica de ver a morte como um amadurecimento da vida, numa total compensação. Hilke acreditava que a morte nasce com o homem, que este traz em si uma semente que brota, faz-se árvore, floresce e frutifica ao se despojar do seu alburno humano. Seus poemas menores vencem lentamente todos esses graus do terrível, num crescimento espontâneo para a grande inflorescência, de onde penderão os melhores frutos, desejosos de renovação na terra. A linguagem do Vinícius aqui é bastante afetada também. E se a gente
ler as cartas a um jovem poeta, os cadernos de Malte, ou os diários do Rilke. Há uma sensação de imitação no que o Vinícius está fazendo. Em fins de 1911, instado pelos príncipes de Tours e Taxis, Rilke vai passar sozinho o inverno no castelo de Duin. Um belo dia de janeiro, passeando às bordas de um penhasco sobre o Adriático, diz ter ouvido no vento o mistério de uma voz que lhe dizia: quem, se eu gritasse, me ouviria em meio à hierarquia dos anjos? Eriçado e ao mesmo tempo atônito com o milagre dessas palavras que lhe surgiam com a própria poesia desejada, o poeta as anotou, e nesse mesmo dia escrevia o primeiro movimento desse bloco sinfônico a que chamou Elegias de Duino. Tão temperados se achavam nele os motivos da obra em perspectiva, que em poucos dias escrevia a segunda da série e o começo de quase todas as outras. Mas o impulso cessou. Por 10 anos, Rilke calou-se à espera de que nele as palavras encontrassem seu lugar exato no grande puzzle poético que se desencadeara. Bom, paro por aqui a leitura do texto do Vinícius, porque é um problema. Essa imitação de um estilo que deixará de ser o estilo do Vinícius numa segunda fase. E a mitologia pessoal do Rilke é essa mesmo, sobre o começo das elegias. Ele teria ouvido o vento ressoar essas palavras. Quem, se eu gritasse, me ouviria em meio à hierarquia dos anjos, ou entre a legião dos anjos, em algumas traduções. E teria começado as elegias em 1912. Mas o Rilke não se cala por 10 anos. Ele escreve em Paris, escreve em Munique, até 1915, 1916. E depois sim ele se cala por 6 anos e um pouquinho. Em 1922, em Museu, na Suíça, acaba de escrever as elegias. Mas é um texto bonito do Vinícius, de qualquer maneira. Há uma outra referência no Para Viver um Grande Amor, é o da solidão. O Vinícius fala de vários tipos de solidão, até chegar ao Rilke. Mas será ela também a maior solidão? A solidão do poeta Rilke, quando na alta escarpa sobre o Adriático, ouviu no vento a música do primeiro verso que desencadeou as elegias de Duino. Será ela a maior solidão? E, por fim, a imitação de Rilke. Alguém que me espia no fundo da noite, com olhos imóveis brilhando na noite, me quer. Alguém que me espia no fundo da noite, mulher que me ama, perdida na noite, me chama. Alguém que me espia no fundo da noite, és tu poesia velando na noite? Alguém que me espia do fundo da noite, também chega a morte dos ermos da noite. Quem é? Isso é quase um pastiche, de muito mau gosto, eu diria. Desculpem porque eu não mostrei aqui, eu estou acompanhando em outra tela. De muito mau gosto, porque o poema em que o Vinícius se apoia é a Hora Grave. E o Vinícius substitui o Thanatos pelo Eros. Mas não por um Eros que compõe a libido, é um Eros quase tornado ágape, essa coisa de um desejo frívolo que aparece nesse poema, como muitos poemas do Vinícius, né, que tem essa temática pueril até. E o poema Hora Grave, do Rilke, diz o seguinte: quem chora agora em algum lugar no mundo, sem razão, chora no mundo, chora por mim. Quem ri agora em algum lugar da noite,
sem razão se ri na noite, ri-se de mim. Quem anda agora em algum lugar no mundo, do mundo, sem razão anda no mundo, vem para mim. Quem morre agora em algum lugar do mundo, sem razão morre no mundo, olha para mim. Então, o mundo e a morte estão no mesmo campo semântico. E se não há razão no choro de quem chora por este sujeito que fala, não há também razão no riso, a vida não tem sentido, não há desejo, apenas a expectativa da morte, da hora grave. E quem morre em algum lugar do mundo olha para mim, é a própria morte que olha para mim, e se há ainda algum resquício de desejo, esse desejo é da morte direcionado ao sujeito. Vejam como o registro é muito diferente, né? Embora superficialmente a forma esteja preservada. Eu vou dar uma voltada aqui para ver se tem alguma pergunta. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tá confuso? Estou dando muita volta? Me avisem. Eu tendo a ver a experiência do Vinícius de Moraes como essa primeira recepção ao Hilke, aqui em 1946, que é um texto 20 anos depois, como uma recepção ainda muito ingênua, informada biograficamente, como a gente viu no Relé Hilke, mas incapaz de compreender os motivos, as predisposições da obra do Hilke. Porque é uma poesia marcadamente de influência romântica, no Vinícius de Moraes. Então, a ode, a elegia, o soneto, ainda aos moldes simbolistas, tem uma influência muito ruim mesmo, né, nessa leitura que se faz do Hilke. O João Cabral, pelo contrário, leu Hilke nos novos poemas. É interessante que um escritor como João Cabral vá ler o Hilke. O João Cabral é o escritor antimusical. E o Hilke é reconhecidamente um poeta da entoação, em que os versos adquirem uma musicalidade, mesmo no verso livre, essa entoação do vate, né, que vai se dando ao longo do texto pelo enjambement, né, os encadeamentos de um verso no outro, que impressam sentido ao texto. E o João Cabral vê outro Hilke, vê o Hilke mais enxuto dos novos poemas. Preferir a pantera ao anjo, condensar o vago impreciso. Nesse livro sem inconfessou. Ainda se disse, mas sem vício. Nele, dizendo-se de viés, disse sempre, porém limpo. Incapaz de não gozar, disse-se, mas sem onanismo. Um elogio do João Cabral, um elogio estranho, porque condena aquilo que no Hilke parece exagero da linguagem, excesso de linguagem, mas reconhece que no Hilke do poema da Pantera há uma mudança de dicção importante, no sentido de uma economia da linguagem que se afasta do transbordamento e vai em direção à poesia. O poema da Pantera é conhecido porque a gente já leu aqui, mas faço questão de lê-lo. Eu li na tradução do José Paulo Paes da outra vez, e agora posso lê-lo
na tradução do Augusto de Campos. A Pantera, no Jardim des Plantes, Paris. De tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra. Como se houvesse só grades na terra, grades, apenas grades para olhar. A onda andante e flexível do seu vulto, em círculos concêntricos, decresce. Dança de fora em torno a um ponto oculto, na qual um grande impulso se arrefece. De vez em quando, o fecho da pupila se abre em silêncio. Uma imagem, então, na tensa paz dos músculos se instila para morrer no coração. O Rilke, que foi assistente do escultor Rodin, por vontade própria, ele procura o Rodin porque admira o escultor, é instado por este a ir até o zoológico para observar as coisas. O Rilke aprende com o Rodin, com o escultor, a observar. Não mais, ou não só, a investigar as regiões celestiais, mas a olhar o mundo. Há um texto do Júlio Cortázar, que é o Axolotl, um pequeno conto, e eu instigo vocês todos a lerem depois esse texto do Cortázar sobre o Axolotl, que é esse animalzinho esquisitíssimo, também no Zoológico de Paris, e vejam a semelhança que a construção do texto tem com a Pantera do Rilke. Vejam o texto A Morte do Poeta, também na tradução do Augusto de Campos. Jazia a sua face antes intensa, pálida negação no leito frio, desde que o mundo e tudo que é presença do seu sentido já vazio se recolheu à era da indiferença. Ninguém jamais podia ter suposto que ele e tudo estivessem conjugados e que tudo, essas sombras, esses prados, essa água mesma, eram seu rosto. Sim, seu rosto era tudo o que quisesse e que ainda agora o cerca e o procura. A máscara da vida que perece é mole e aberta como a carnadura de um fruto que no ar, lento, apodrece. O poeta se fecha sobre si, sobre o seu mundo interior, pretendido pelo Rilke, e se funde às coisas. Não mais olha as coisas, mas se torna a coisa. O rosto do poeta é o rosto daquilo que ele vê. E para lermos mais um poema do Rilke na voz do Augusto de Campos, percebam a ideia de circularidade. A pantera caminha em círculos concêntricos que se fecham. E agora, no poema Fonte Romana, Borghese, o Rilke observa essa fonte romana que tem duas bacias que se sobrepõem e a água que transborda cai sobre a bacia de baixo, que é maior, e esse transbordamento e os círculos que se formam pelo transbordamento são tomados como tema. Né? Duas velhas bacias sobrepondo suas bordas de mármore redondo. Do alto a água fluindo, devagar, sobre a água mais embaixo, a esperar. Muda o murmúrio em diálogo secreto, como que só no côncavo da mão, entremostrado um singular objeto. O céu, atrás da verde escuridão. Ela mesma a escorrer na bela pia, em círculos e círculos, constantemente impassível e sem nostalgia. Descendo pelo musgo circundante, ao espelho na última bacia, que faz sorrir, fechando a travessia. Estes círculos,
que eu chamaria de movimento helicoidal. Quem estudou física, é o movimento do parafuso, né, do helicoide, em formato de hélice, mas que vai se espiralando. E temos então esta imagem da fonte romana que espelha o céu, mas que se volta para dentro. Tem asas, mas não voa, né? Na expressão do poeta português Alberto de Lacerda. Se quisermos, no poema O Albatroz, do Baudelaire, essa imagem está muito bem dada, né? As suas imensas asas o impedem de voar. Então, espelha o céu, mas não é o céu. Então, esse tema da Terra, do mundo circundante, como espelhamento do mundo superior, que no entanto é invisível, enquanto nós estamos presos à esfera do visível, a briga entre o mundo exterior e uma exterioridade do sujeito, com a qual ele precisa lidar com as suas relações humanas, a figura da amante, dos animais, o mundo das coisas, tudo isso é anunciado já na primeira elegia de Duino e é o que perfaz as 10 elegias. Vejam o Rilke em contraste com o mundo. Nos sonetos a Orfeu, na primeira série dos sonetos, o soneto 22. A nós nos cabe andar, mas o tempo, os seus passos, são mínimos pedaços do que há de ficar. É perda pura tudo que é pressa, só nos interessa o que sempre dura. Jovem, não há virtude na velocidade e no voo, aonde for. Tudo é quietude, escuro e claridade, livro e flor. O claro escuro é um tema barroco e também romântico. A figura do jovem, né, essa imagem idílica, e uma ideia de contra-velocidade, de alentamento da experiência, que é própria do expressionismo, está aqui no soneto. O que nos remete também a um fragmento das elegias, que está aqui na edição do Paulo Quintela, um fragmento de uma elegia, e só um trecho. Outrora o poeta ressoava por sobre o campo de batalha, que há de fazer uma voz junto ao tumulto novo da ação metálica, em que este tempo se esgota em luta com o futuro atacante? Que há de fazer o poeta nesse mundo novo, acelerado, este mundo da técnica, este mundo moderno, da ação metálica, da industrialização? Qual o lugar do poeta? Para que poetas ainda? Nesse mundo do qual o nosso Aedo sente nostalgia. Né? O Rilke tem essa nostalgia, a infância aparece nas elegias de Duino. A infância do Rilke não foi uma infância muito feliz, nos dizem os testemunhos, mas essa nostalgia da infância nos poemas é muito presente. Né? Outro trecho desse mesmo fragmento. Deixai-me, pois, entretanto, ficar perante o que passa, não a acusar, mas mais uma vez a admirar. E quando alguma coisa que ante meus olhos se abate me mova ao lamento, não o tomeis por censura, porque é que povos mais jovens não hão de fugir daquilo que dos caducos, muitas vezes, as ruínas inglórias sepultaram.
E depois, o poeta espera alhures, o espreita a grandeza e alhures o há de atacar para que ele se defenda. Então esse alhures, esse outro lugar, o lá, o fora, é o lugar onde o poeta espera encontrar o seu lugar. E isto que há de atacar, esta futuridade, é o que está prenhe da presença do divino, do sagrado. O Rilke faz questão de demarcar nas suas cartas que isso nada a ver isso não tem nada a ver com um cristianismo dogmático. Isso é uma compreensão do mundo mística e metafísica que, no entanto, tem sua transcendência originada na imanência das coisas. Isso se expressa como linguagem. A linguagem que tenta se ultrapassar para chegar à excelência. Levar a linguagem até o seu próprio limite é a flecha, como no dizer das elegias, a flecha que durante o voo se torna outra coisa. Nós temos meia hora e eu gostaria que vocês abrissem aí o arquivo do livro do Rilke para a gente ler alguns trechos das elegias. Gente, antes de fazermos isso, eu não incluí nessa aula este livro aqui, Rilkeana, da Anna Atterley. São glosas sobre os textos do Rilke, muito bem amarradas, e são variações elegíacas, como ela denomina. Há um prefácio do João Barreto, que é um germanista. É uma construção em palimpsesto, segundo João Barreto, das elegias de Duino, em que a ideia de transcendência na imanência se insere com força, mas eu não incluí nessa aula uma leitura mais detida da Anna Atterley, porque é a poeta que eu pesquisei no doutorado, e aí eu ia ficar a aula inteira falando dela, né? E não é essa a minha intenção. Mas quero indicar com força Rilkeana, de Anna Atterley, coloquei lá na pasta na seção de crítica um artigo intitulado Hatterliana, né, que é um trocadilho com Rilkeana, com o nome da Anna Atterley, essa poeta portuguesa, que é sobre esse texto de leitura do Rilke que a Anna Atterley propõe. Então, para terem contato com essa obra, acessem lá e quem puder, leia com mais cuidado o Rilkeana, que é muito bonito. Agora, finalmente, as elegias de Duino. Primeira elegia. É importante. Só um minutinho, para que a gente saiba como as elegias foram compostas. Há outros poemas aqui de recepção no Brasil, mas isso aqui que eu gostaria de mostrar, desculpem, a cronologia das elegias. Então a primeira, a segunda e a terceira são compostas em Duino, em 1912. A quarta elegia em Munique, em 1915. A quinta elegia em Musot. Havia uma elegia original, mas o Rilke julgou que não se adequava ao conjunto, pelo menos no tom que ele havia
conferida ao poema, escreve de novo, então, essa quinta elegia em 1922. A sexta elegia na Itália, em 1912, em Paris, em 1914, e Museu, em 1922. A sétima elegia em Museu, a oitava em Paris e em Museu, a nona elegia ele vai escrevendo ao longo desses anos, mas termina em 22, e a décima elegia também em 22. E ainda a carta que o Hilke encaminha a uma das suas interlocutoras, de 28 de dezembro de 1921, contra a ideia de crença. Então, para o Hilke, não é a crença, ele gosta das religiões que não chegaram aos seus fiéis pela imposição da crença, mas por uma noção de pertencimento. E aí cita os povos ameríndios, os judeus, que já nascem como que pertencendo a uma comunidade que se liga à noção de sagrado. A religião é algo de infinitamente simples, ingênuo, não é um saber, um conteúdo de sentimento. Não é o dever, nenhuma renúncia, não é uma limitação, mas sim, na amplitude perfeita do universo, ela é uma tendência do coração. Então, essa ideia não dogmática da religião como tendência do coração, como inclinação espiritual, no sentido estético que isso tem também, é como o Hilke entende a relação com aquilo que ele chama de Deus. E a carta a sua mecenas, em 11 de fevereiro, quando termina as elegias. Finalmente, princesa, finalmente, o abençoado, com o abençoado dia em que lhe posso anunciar ao que agora me parece a conclusão das elegias. 10. Da última grande, desta última, que já então, em Duino, estava destinada a ser a última. Desta ainda me treme a mão. Mesmo agora, sábado, 11, às 6 da tarde, ficou acabada. Tudo num par de dias. Foi uma tempestade sem nome, um tufão do espírito, como então Induíno. Tudo que em mim é fibra e tecido estalou. Comer nem pensar, Deus sabe quem me sustentou. Mas agora é. Amém. Esse amém está escrito assim na tradução, tá? Para isso sofri e passei por tudo. E era isso que era preciso. Apenas isto. O prazer do poeta em ter conquistado alguma coisa neste mundo, nessa esfera, no mundo dos vivos, que é onde o Hilke acredita que é preciso fazer algo. Embora ele não tenha compreensão cristã de que a morte interrompe o ciclo da vida, mas o Hilke acredita num contínuo, né? A morte dá continuidade à vida num plano invisível, inefável. Mas vamos à primeira elegia. Se vocês estão com o arquivo aí, acho que com essa falação toda já deu tempo, né? A primeira elegia funciona como um prelúdio. A gente falou do Bach outro dia, e quem já faz o curso de outras primaveras viu sobre a arte da fuga e da sonata, enfim, de várias formas musicais. E aqui esse prelúdio funciona também como uma área sobre a qual o poeta fará variações nas elegias seguintes. Se essa cronologia é bem delimitada, por causa dos testemunhos epistolares do Hilke, a estrutura das elegias não é muito bem definida. É certo que o Hilke tinha um plano do que elas seriam, mas são variações, né, em que os temas vão e voltam indefinidamente.
E a primeira elegia começa assim: quem se eu gritasse entre as legiões dos anjos me ouviria? Esse sussurrar do vento que ele teria ouvido indo o hino. E mesmo que um deles me tomasse inesperadamente em seu coração, aniquilar-me-ia sua existência demasiado forte. Pois que é o belo, senão o grau do terrível, que ainda suportamos e que admiramos, porque impassível desdenha destruir-nos. Lembram do Ângelus Novos, do anjo da história? Aquele que vê as ruínas, mas não dá cabo do processo, desdenha destruir-nos. É como se essa dimensão superior desdenhar-se de nós mesmos, da nossa tragédia. Todo anjo é terrível, e eu me contenho, pois, e reprimo o apelo do meu soluço obscuro. Ai, quem nos poderia valer? Nem os anjos, nem os homens, e o intuitivo animal logo adverte que para nós não há amparo neste mundo definido. Resta-nos, quem sabe, a árvore de alguma colina que podemos rever cada dia. Resta-nos a rua de ontem e o apego cotidiano de algum hábito que se afeiçoou a nós e permaneceu. Nós estamos lascados. Há uma instância superior, porém terrível, desses seres mediadores, mas que, contudo, não se aproximam de nós, que desdenham de nós. E há essa outra instância inferior, que, contudo, está também integrada ao universo mais do que nós estamos, que é a instância do animal. E a gente está nesse meio termo da contemplação. Resta-nos alguma árvore de colina que podemos rever a cada dia, resta-nos a rua de ontem e o apego cotidiano de algum hábito que se afeiçoou a nós e permaneceu. Vejam o tempo passado. Resta-nos o passado, mas a iluminação se dá numa futuridade. Depois, a figura da amada. Não estava sempre distraído à espera, como se tudo anunciasse a amada? Onde queres abrigá-la, se grandes e estranhos pensamentos vão e vêm dentro de ti, e muitas vezes se demoram nas noites? Mais adiante, lembra-te, o herói permanece, sua queda mesma foi um pretexto para ser. Nascimento supremo. A figura do herói, lembre-se do porte-estandarte Cristóvão Hilke, que cai, que morre, mas isto é um pretexto para ser, para estar no mundo, para cumprir uma missão de fato e dar um sentido a essa existência desamparada. O herói romanesco, segundo Lukács, está sempre à procura de preencher esse sentido, mas esse sentido na modernidade nos escapa. O herói romanesco é o sujeito que age a ação metálica, né, como diz o Hilke, ação maquínica, sem que o sentido lhe seja apreensível. Mais à frente, assim a flecha ultrapassa a corda para ser no voo mais do que ela mesma, pois em parte alguma se detém. Essa metáfora lindíssima, né? A flecha ultrapassa a corda do arco para ser no voo mais do que ela mesma. A linguagem que se ultrapassa para ser, na poesia, mais do que linguagem, mas a coisa mesma.
Parece uma glosa que eu estou fazendo sem pé nem cabeça, mas o contexto das elegias e da obra do Hilke dão sustentação a essa interpretação. E a última parte dessa, aliás, essa parte intermediária das elegias, que vem na estrofe a seguir, nos dá o eixo que importa aqui para a nossa aula, que é o do desajuste transcendental. Vozes, vozes, ouve meu coração como outrora apenas os santos ouviam, quando imensos chamados erguia do chão. Eles, porém, permaneciam ajoelhados, os prodigiosos, e nada percebiam, tão absortos ouviam. Não que possa suportar a voz de Deus, longe disso, mas ouve essa aragem, a incessante mensagem que o silêncio prodiga. Ergue-se agora para que ouças o rumor dos jovens mortos. Onde quer que fosses, nas igrejas de Roma e Nápoles, não ouvias a voz de seu destino tranquilo? Ou inscrições não se ofereciam sublimes? A estela funerária em Santa Maria Formosa? O que pede essa voz? A ansiada libertação da aparência de injustiça que às vezes perturba a agilidade pura de suas almas. Então, esses mortos precoces são aqueles que não alcançaram a morte própria, não cumpriram seu destino, foram tolhidos da sua missão pelo mundo exterior e por isso estão desligados da totalidade e precisam então da mediação terrível dos anjos para reencontrarem a beleza. É estranho, sem dúvida, não habitar mais a terra, abandonar os hábitos apenas aprendidos, as rosas e a outras coisas singularmente promissoras, não atribuir mais o sentido do vir a ser humano, o que se era entre mãos trêmulas, medrosas, não mais o ser. Abandonar até mesmo o próprio nome como se abandona um brinquedo partido. Estranho não desejar mais nossos desejos. Estranho ver no espaço tudo quanto se encadeava, esvoaçar, desligado. E o estar morto é penoso, e quantas tentativas até encontrar em seu seio um vestígio de eternidade. Os vivos cometem o grande erro de distinguir demasiado bem. Os anjos, dizem, muitas vezes não sabem se caminham entre vivos ou mortos. Através das duas esferas, todas as idades a corrente eterna arrasta, e a ambas domina com seu rumor. Os anjos, como instâncias intermediárias, passeiam entre vivos e mortos e dão a noção de contínuo da história. É estranho morrer, mas o problema é que nós vivos nos cremos separados da morte. Mas para o Hilke, vida e morte são não faces da mesma moeda, porque não estão em lados opostos, mas são a impronta da existência, né? A marca da existência. Os vivos cometem o grande erro de distinguir demasiado bem, de tentar conceituar as coisas demasiado bem. E perdem o que há de mais importante na existência, que é a experiência, ou de transformar-se em experiência. A segunda elegia começa com o verso da primeira. Todo anjo é terrível. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Preferem que eu diga as páginas ou as estrofes? Se é que vocês estão aí ainda. É estranho falar aqui para a câmera. É muito estranho. Então, todo anjo é terrível. No entanto,
Ai de mim, eu vos invoco, pássaros quase mortais da alma, sabendo quem sois. Ai de mim. Ai de mim é a fórmula pós-mortem dos profetas. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Ai de mim. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Ai de mim. As palavras dos profetas, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Obrigado, Luiz. Para facilitar aqui a minha vida, eu estou acompanhando no livro, né, de papel. Então, essa fórmula do ai de mim é um lamento do profeta bíblico, mas é um lamento de quem já se sabe perdido sem volta. No livro do profeta Isaías, quando o anjo se apresenta, o serafim, tem 6 asas, se apresenta porque o profeta diz, ai de mim, eu não estou preparado para encarar a divindade. Mas a figura do anjo aqui evocada pelo Hilken é nostálgica dos tempos remotos de Tobias. Tobias, livro apócrifo, que consta da Septuaginta. Tempos remotos de Tobias, em que o mais radiante dentre vós aparecia no limiar da casa humilde, sem intimidar, para a viagem levemente disfarçado, jovem que outro jovem, curioso, contemplava. Adiantasse agora o arcanjo, ameaça de trás das estrelas, um passo apenas para o nosso lado, no grande sobressalto destruir-nos-ia o próprio coração. Quem sois? A nostalgia do Rilke desse tempo onírico, em que o anjo era uma figura testemunhal, que tinha uma mensagem de esperança. Mas a única mensagem agora é a aniquilação. Se vocês estão lembrados do Thomas Bernhard, a aniquilação, destruição, apagamento, são palavras que se repetem a exaustão. Então, o que o mundo faz conosco, o que a vida faz conosco, o que esse anjo terrível da história faz conosco é nos ameaçar de destruição. E por isso não há escapatória. Porque mesmo o sagrado nos aniquila. Mais à frente, ele fala de espelhos cuja beleza reflui restituída à face que se contempla. O que nos lembra do espelho d'água das fontes romanas. Depois fala da vaidade da vida, quase que num restauro aqui do Kohelet, né, do Eclesiastes. O sentir em nós, ai, é o dissipar-se. Exalamos nosso ser e de uma a outra ardência nos desvanecemos. Alguma vez nos dizem, circulas do meu sangue, este quarto, primavera, estão cheios de ti. Inutilmente procuram nos reter. Evolamos. E aqueles que são belos, quem os deteria? A aparência transita sem descanso em seu rosto e se dissipa. Tal o orvalho da manhã e o calor do alimento, o que é nosso flutua e desaparece. Depois, ai de nós assim somos. Estará o mundo impregnado de nós, pois que nele nos perdemos? E os anjos retomarão apenas o que deles emanou? Talvez um pouco de humano se encontre às vezes em seus traços, como o vago no rosto das mulheres grávidas? Eles, porém, nada percebem no turbilhão da volta a si mesmos. Como saberiam? Se o soubessem, os amantes diriam estranhas coisas no ar noturno.
No entanto, parece que tudo nos oculta. Olhai, as árvores são, as casas que habitamos resistem, somente nós passamos. Permuta aérea em face de tudo. E tudo conspira para que silenciemos o pudor, ou quem sabe, que indizível esperança. Vejam, nós nos dissipamos. Somos como fumaça, vaidade de vaidade. Vanitas. A vida é vaidade, a vida se dissipa. E os anjos, instâncias intermediárias, que nos dão a noção de contínuo da vida e da morte, eles mesmos não têm consciência desta vaidade. Aquilo que, no entanto, não se dissipa são as coisas, as árvores, as casas que habitamos. Somente nós passamos. E silenciamos por pudor, ou, quem sabe, que indizível esperança. A consciência de si que vem a seguir faz com que o poeta se identifique, então, finalmente com esse sujeito moderno, que não consegue se abrigar. A ideia de desabrigo transcendental vem aqui de novo. Às vezes minhas mãos se reconhecem, ou meu rosto gasto nelas tenta se abrigar. Isso me dá uma certa consciência de mim mesmo, mas essa consciência se evade. Né? Não há consciência completa da existência, porque isso nos faria perder a humanidade. A figura do ultrapassamento aparece no fim dessa elegia, de novo, como o ultrapassamento da flecha que ultrapassa si mesmo em pleno voo. Se encontrássemos também nós uma estreita faixa de terra fértil, puramente humana, entre a torrente e a rocha, entre as regiões celestiais e o mineral, e entre o mundo das coisas. Pois nosso coração nos ultrapassa ainda como outrora, e é impossível saciá-lo em figuras apaziguantes, ou em corpos divinos que imensos o moderam. O nosso coração nos ultrapassa, as nossas ansiedades, a nossa angústia, a nossa potência, no sentido nietzschiano, a vontade de potência nos ultrapassa. Mas aquilo que temos de palpável é a tristeza, a desgraça ou desamparo. O tempo está acabando e eu vou adiantar a leitura para a 7ª elegia. Um tempinho aí para vocês chegarem à 7ª elegia. Se a primeira elegia começa com essa voz sussurrada pelo vento, quem se eu gritasse me ouviria, na legião dos anjos, a 7ª elegia diz: não mais buscar o que seja esta voz da madurez, a essência do teu grito. Gritaste em verdade com a pureza do pássaro, quando erguido pela estação que acende, quase esquece que é um ser desamparado, coração solitário lançado às alturas na intimidade do céu. Como ele buscavas a amiga invisível que te pressentisse, a silenciosa em que uma resposta desperta, lenta, e se aquece ao ser ouvida, a companheira ardente do teu sentimento exasperado. E a primavera compreenderia. Não há lugar ali sem ecos da anunciação. Primeiro esse leve despertar do som que interroga e que de longe envolve num silêncio exaltador a pura afirmação de um dia. Depois os degraus do voo, os degraus a pelo, até o templo sonhado do futuro,
então os murmúrios, as fontes que em seu jato impetuoso antecipam a queda num jogo promissor, e diante de si o verão. Depois, na estrofe seguinte, final da estrofe seguinte, ó estar morto um dia e conhecer infinitamente todas as estrelas. Pois como esquecê-las? Como? E então eu chamaria a amada, mas ela não viria só. Dos frágeis túmulos erguer-se-iam jovens pressurosas. A amada aqui é a morte. Aquela que em Agrestes o João Cabral chama de a indesejada das gentes, para falar num daqueles dos poemas da série, na Boa Morte, na Morte Hilk, né, o que ele chama de Morte Hilk, com hífen, essa morte desejada, essa morte própria, está aqui sendo seduzida pelo poeta. Estar aqui é esplendor. E vós, sabíeis, ó jovens, e também vós, decaídas, de aparência indigente, vós, ulceradas em ruas miseráveis, abertas ao abandono, pois cada uma de vós conheceu uma hora, talvez menos de uma hora inteira, duração esquiva as medidas do tempo entre dois instantes, em que realmente existiu com plenitude, as veias túmidas de ser, porém tão depressa esquecemos o que o vizinho sorridente não confirma nem inveja. Queremos tornar visível a alegria que sentimos apenas quando em nós transformada. Em parte alguma, bem-amada, o mundo existirá, senão interiormente. Nossa vida transcorre na metamorfose. E aqui a palavra metamorfose é uma ótima tradução, porque o Rio, que é contemporâneo do Kafka, né? E são do mesmo lugar, e essa ideia, a ideia do desamparo que o Lukács identifica no Kafka por outros motivos, metamorfoseado, está aqui também no Hilke. Nossa vida transcorre na metamorfose, sempre decrescendo, o exterior desaparece. Lembrem-se de novo do poema da Pantera, os círculos decrescendo, se fechando. Onde havia outrora uma casa estável, ergue-se uma estrutura imaginária atravessada, como que erigida em nosso cérebro. O espírito do tempo cria depósitos imensos de poder, ele que informe, como o tenso impulso que rouba as coisas logo abandonadas. E para terminarmos, desejada por vocês, né? Que vocês possam ler o Hilke de fato e entrar nesse mundo espetacular, mas entendendo que a poesia transbordamento não existe sem a poesia coisa no Hilke, né? E que é este balanço que permite uma existência mais ou menos regular. Não sei se ficou confuso demais, problemático demais. Eu queria já indicar que a próxima aula será sobre a Sylvia Plath, né? A Redoma de Vidro. Estou com o livro aqui, só um segundo. Vou usar essa edição aqui, que é da Biblioteca Azul, né? Do selo Biblioteca Azul, da Editora Globo. Certo? Alguma pergunta, alguma colocação? Sobre o expressionismo, deixa eu indicar ainda esse texto, aliás, sobre a modernidade em si,
mas há um capítulo que é o expressionismo, o trabalho do sujeito, em que o Henri Mechonic, que é um escritor francês, Modernidade, Modernidade é o título do livro, ele se volta para a ideia de expressionismo no Paul Klee, né, e identifica no Rilke também esses traços. Esse livro aqui é da EDUSP. Gente, muito obrigado mesmo para quem ainda está por aí e não foi consumido pelo sono. Tenha uma boa semana e espero que o Rilke possa inspirá-los a leituras mais aprofundadas. Né? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.